Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje, sempre com boa disposição, com muita alegria, não é? Porque este programa, hoje mesmo, você vai descobrir grandes segredos de Deus para a sua vida, porque teremos conosco, como sempre, o apóstolo Jorge Tadeu a nos revelar, então, esses segredos. Por isso, você não pode sair daí, tem que continuar conosco. Para você que nos acompanha, que precisa de um pedido de oração, pode enviar através dos contatos. Temos aí WhatsApp, mais 351-912-895-800. E temos também o SOS. O SOS, mais 351-21-190-8990. Vai ser um prazer falar com você. E lembre-se, você não está sozinho, você é importante. Por mais que às vezes a sociedade te diga o contrário, por mais que a sua família por vezes te despreze, os seus amigos também, para nós você é muito importante e você tem valor, ok? Então, se você precisar de ajuda, ligue para nós, porque daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar, então, por todos os pedidos de oração que nós recebermos. Pode enviar também o seu testemunho, contando algo de bom que Deus fez na sua vida. Será um grande prazer compartilhar, receber, então, essas boas notícias que você irá compartilhar conosco. Para encontrar uma igreja Maná próxima de você, através dos mesmos contatos também, nós vamos te ajudar então a encontrar uma igreja Maná, um grupo familiar, para que você consiga então ficar firme na palavra. Ok, então agora vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu para tudo que você está fazendo e preste atenção nesta palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então, este estudo tem um título que é Olhe para Jesus e não para os problemas. Podíamos também dizer olhe para Jesus e não para despesas, e não para dívidas, contas por pagar. O que é que eu quero dizer? Eu tenho aqui umas notas que mais ou menos vou seguir, porque tenho frases que eu acho que são muito importantes. Olhar para Jesus significa olhar para versículos bíblicos que são como que fotografias do Jesus que curou, multiplicou pão e peixe, andou por cima do mar, etc, etc. E olhar para Jesus e não para despesas, não é que a gente está a dizer que as despesas não existem, não é que a gente está a dizer que as dívidas não existem, não é fazer de conta que o problema não existe. Claro que existe. Mas eu não vou atentar para essas coisas. A Bíblia diz aqui assim, em 2 Coríntios 4:18, que não atentando para as coisas que se veem, quer dizer, os problemas que estão à nossa frente, contas, dívidas, etc., circunstâncias adversas, mas devemos atentar para as coisas que não se veem, que são as promessas de Deus. Porquê? Porque as coisas que se veem, os problemas temporais, né, estão sujeitos a modificarem-se, a mudarem, alterarem. Mas as promessas de Deus nunca mudam. Porquê? Porque Deus não muda. Deus nunca altera absolutamente nada. Portanto, quando alguém vai pedir a Deus, oh Deus faz isto, aquilo ou aquilo outro, a pessoa está a pedir isso, mas Deus não muda. Nós é que temos que mudar. Temos que sair do nosso caminho e entrar no caminho dele e fazer as coisas à maneira dele. Então, não atentando nós para os problemas, quer dizer isto. Já que eu disse que não é fazer de conta que não existe, o que é isso não atentar? É não falar disso, não passar a vida a pensar nisso, só traz tormento.
não contar os problemas às pessoas, para quê? Para ter mais pessoas a saber e a falar do problema. Mas antes, olhar para Jesus é olhar para passagens bíblicas, como por exemplo Filipenses, que diz: o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades de acordo com as riquezas dele. Isso é olhar para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a lei cardinal de Deus, que diz que tudo com Deus funciona à semelhança do agricultor, que tem uma semente, lança a semente à terra, e o que ele semear é o que ele vai colher. E a semente cresce dia e noite, não sabemos como. E no seu tempo, a colheita virá. O próprio Deus funciona com base nessa lei. E, portanto, olhar para Jesus é olhar para a lei e dizer: eu vou também viver nessa lei. Eu vou praticar, eu vou fazer esta lei e vou ter sucesso. Quando Jesus diz que tudo funciona assim, o próprio Deus funciona assim, então eu posso entender o motivo porque Deus instituiu os dízimos e as ofertas. Não é para nos tirar dinheiro. Deus não precisa Deus não precisa de nós, muito menos do nosso dinheiro. É antes para nós semearmos finanças, para podermos colher finanças. Está a ver? É exatamente isso. Nós precisamos de semear para colher. Então Deus instituiu essas regras. Quando nós vimos à igreja, à casa de Deus, Deus nos exorta a honrar a Ele com dízimos e ofertas. E depois diz assim: depois faz prova de mim a ver se eu não te abro as janelas dos céus e não te trago uma abundância tal, dela vai advir a maior, uma bênção tal que ela vai advir a maior abundância, a abastança. Então, Deus nos leva a semear para podermos colher. Agora, a pessoa tem que ter fé. E fé não é acreditar que Deus existe, é muito mais do que isso, é acreditar naquilo que Deus diz. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 5, 7, andamos pela fé e não pelas vistas. É muito importante, porque andar pela fé é eu vivo pelas regras de Deus, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não sinta nada, às vezes até posso sentir o oposto. A ver? Os pilotos, eu gosto do exemplo dos pilotos. Os pilotos são treinados a não seguir os seus sentimentos, mas antes seguir os instrumentos de bordo. Porque o piloto é um ser humano, como nós, e quando não vê o horizonte, está dentro das nuvens, ou está num temporal, ele tem a tendência humana de seguir o que sente e o que vê. E, portanto, faz coisas erradas. Então, muitas vezes ele até olha para os instrumentos e diz: o instrumento estragou-se. Eu é que sei como é que é, porque eu estou a sentir que é para ali. E depois o avião cai. Então, os construtores passaram a pôr 2 instrumentos iguaizinhos, para que o piloto pense assim: não, os 2 estão iguais é porque os 2 estão certos. Mesmo assim, hoje, muitos aviões, os grandes, têm 3 instrumentos, que houve muitos pilotos que mesmo assim pensaram os 2 instrumentos estão estragados. Tal é a força do instinto humano, dos pensamentos, das emoções, daquilo que a gente sente. Então, não atentando para as coisas que se vêem e andando pela fé. Andar pela fé é pelo manual de Deus. Deus diz que supre todas as suas necessidades. Então, eu não tenho nada que sentir o oposto. Eu posso sentir, mas vou seguir o instrumento de Deus. Eu posso ver tudo ao contrário. Posso estar a ver as notícias e dizer que está terrível, mas eu vou antes olhar para Jesus, que diz: eu sou o teu Deus, suprirei todas as tuas necessidades de acordo com as minhas riquezas. Ou seja, as riquezas de Deus não têm fim. Então, como é que Deus supre as nossas necessidades? Como é que isso funciona? É pela lei de semear para colher. Está a ver? Eu quero contar a história de Pedro. A história de Pedro, que estava num barco
com os seus outros colegas, eram 12 discípulos de Jesus, e o que aconteceu foi que o mar se agitou, um temporal terrível, e eles pensaram, vamos morrer. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, foi ter com eles mesmo por cima das águas. E ao longe, no meio do temporal, parecia que era um fantasma. Então, os 12 discípulos ainda ficaram mais assustados. Ai, é desta que vamos morrer. Mas Jesus falou bem alto e disse, não temam, sou eu. Então Pedro encheu-se de coragem e disse, coragem e de dúvida, se és mesmo tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, ok, vem. E ele saiu do barco e andou por cima das águas. Só que, enquanto ele olhou para Jesus, ele venceu, ele andou por cima das águas. Mas a meio caminho, lá vieram as emoções, os sentimentos, pensamentos, estilo assim, ó Pedro, tu és mesmo maluco, como é que alguém pode andar por cima das águas? Isso não é possível. E olha para este temporal, para este vento, para estas ondas. Então Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o temporal, para as ondas, para a tempestade. E aí ele começou a afundar-se. Para onde você olhar, é para onde você vai cair. Pode cair para o lado bom, cair para o lado mau. Então, quando a gente está aqui a falar de que não devemos olhar para dívidas e despesas, eu repito, não estamos a dizer que fazemos de conta que não existe. Existe. Não estamos a dizer que fechamos os olhos e que não queremos pagar as contas. Queremos pagar as contas e vamos pagar. Estou a ensinar o segredo de como transformar esse problema em vitória. Como vencer essa situação financeira. Não é orando. Não resolve nada. Porque dinheiro não vem por orar. Dinheiro não vai vir por chorar. Só vai vir por fazer a lei financeira de Deus, que é a lei de semear para colher. Então, quando eu digo vamos olhar para Jesus, porque esse é o caminho, então eu vou olhar para o Jesus que diz, dai e ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Colherás boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Honra-me, diz o Senhor, com as tuas primícias. Ou seja, antes, quando recebe dinheiro, seja de que fonte for, antes de gastar dinheiro com compromissos válidos, disto, aquilo, daquilo outro, honre primeiro a Deus com os seus dízimos e ofertas e vai ver que Deus vai multiplicar esse dinheiro e vai fazer com que nada lhe falte. E até as dívidas, Deus vai fazer com que elas fiquem pagas. Isto é muito importante. Eu repito, ninguém está a dizer que não quer pagar as dívidas. Tem que pagar as dívidas. Ninguém está a dizer que não quer pagar o compromisso bancário. Isso é um disparate. Mas eu estou a dizer, não atente, não gaste tempo, emoções a pensar nisso e a comer mal. Não resolve nada. Então, solução, e eu repito, porque fé vem por ouvir várias vezes a mesma coisa, é você olhar para Jesus ou para os versículos bíblicos que dizem Deus é contigo todos os dias da tua vida. Deus vai ser contigo em todo o lugar onde a planta do teu pé pisar. Deus suprirá todas as tuas necessidades. Filipenses 4,19, estou aqui a lembrar-me, versículos bíblicos. Deus vai dar a ti as mesmas coisas que deu ao Abraão. Ele foi mega rico. Não foi de repente, foi andando até que ficou super rico, super próspero. Era proprietário de muitas coisas e de pessoas, tinha um monte de empregados. Esse é o teu destino. Essa é a vontade de Deus para ti. Está a ver? Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então, agora, enquanto o time chega aqui, você diz, o que é que eu posso, o que é que eu tenho de fazer? Bem, vá à igreja Maná mais perto de si e pratique esta lei. Mas não é só esta lei.
Saia do caminho onde você anda, que é fazer o que lhe apetece, o que o mundo diz, ouvir essas coisas todas, e passe a andar com Deus. Venha à igreja. Aprenda as coisas de Deus. Louva a Deus. Sirva a Deus. E no caso financeiro, semeie. Honra a Deus. Agora você disse, mas não há nenhuma igreja maná aqui perto. Aliás, eu moro num país longe. Será que eu posso aplicar esta lei? Sim. Vai aparecer aí no ecrã. Como é que nos dias de hoje modernos, com a tecnologia, internet, etc., você também, em qualquer parte do mundo, pode participar desta lei para que você vença essa crise, vença esse problema e essas dívidas. Vamos lá então. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente. Estenda a mão sobre mim para receber o poder de Deus, a unção de Deus para a sua área financeira. Senhor Jesus, eu acredito que todos estão em direto comigo, estão decididos a andar contigo e fazer as coisas à tua maneira. E por isso, eu sei, todos eles vão sair da crise, vão conseguir libertar-se das dívidas, vão ter as necessidades todas supridas e vão superar todas as dificuldades. E por isso eu te agradeço, ó Deus, porque tu és bom, és maravilhoso. Vamos ouvir mais um pouco essa música. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. E agora, já que estamos a falar de fé, antes de eu orar por si e entrar na fase seguinte, que é de falar de cura divina, como é que funciona, etc, etc, há uma música que tem tudo a ver com isto, que diz, não me deixarei mover porque eu vejo, porque eu sinto, andarei pela fé. É uma música bonita e é bíblica e tem a ver com o que eu acabei de dizer. Vamos lá ouvir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra
palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé. Pela palavra de Deus, sim, eu andarei pela fé. Pela palavra de Deus. Fé não é o que muita gente pensa que é. A gente diz, eu tenho fé. Ele quer dizer assim, eu acredito que Deus existe. Bem, isso é bom. Mas isso não põe comida no prato, não resolve problemas. Ou porque o próprio diabo também não só acredita, ele vê Deus e presta contas a Deus todos os dias. E já está no inferno. Fé verdadeira é uma força. É uma força que não se vê, mas também a eletricidade não se vê. E a eletricidade que não se vê dá grandes resultados numa máquina elétrica, num carro elétrico, será tanta coisa. E fé é uma força que vai buscar ao mundo do Espírito aquilo que Jesus já comprou na cruz. Quando Jesus veio à Terra e foi à cruz, Ele cravou os nossos problemas e pagou o preço que nos dá saúde, cura divina, resolução de problemas, abrir caminhos que estão fechados e daí vai. E, portanto, fé é essa força. E a próxima música diz assim, eu tenho a fé que vence o mundo. O que é que isto quer dizer? Que eu vou aprender, e eu sei já viver pela fé, e a fé que vence o mundo. É uma força que vence o mundo. Pode estar aí um temporal terrível, pode haver uma crise muito grande, mas felizmente que esta fé funciona mesmo. Felizmente que há milhares, aliás, há milhões de pessoas na nossa igreja que já andam nesta fé. E se você ainda não anda, juntos ao clube dos que são vencedores. Vamos lá ouvir a música. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo viva em mim. Cristo viva em mim. Cristo viva em mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que abre caminhos onde não há caminhos. Deus é um Deus que sara todo tipo de enfermidades. É sobre isso que eu vou ensinar agora. E, por isso, eu exorto você a também estar com atenção. Principalmente as pessoas que pediram oração, estão doentes, têm problemas por resolver, etc. Vamos lá, então, prestar atenção a este estudo. O Deus de milagres. Então,
Deus é um Deus que opera sinais e maravilhas e milagres. E eu hoje quero falar um bocadinho sobre cura divina. Eu tenho aqui este livro que tem esse título, tem em forma de papel, tem em forma de digital, assim, em qualquer parte do mundo você baixa o livro instantaneamente. Está em várias línguas, como diz aqui. E neste livro eu ensino como receber e manter a sua cura. Manter para ter saúde. Primeira coisa que eu ensino aqui é qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é curar todas as pessoas, curar sempre. E hoje, Deus não muda. Agora, há obstáculos que têm que ser removidos e a gente já vai falar disso. Aqui neste livro, você pode encontrar vários testemunhos fantásticos. Por exemplo, esta pessoa, que é a Celeste, diz que tinha problemas nos olhos. E então estava a ouvir a palavra de Deus e acreditou que recebeu a sua cura, fez a oração e ficou curada. Tem outros testemunhos, também temos aqui no nosso site, que é do Basta Crer, que é www.bastacrer.com, e há lá uma secção que tem muitos testemunhos, não só da área de saúde, mas da área financeira e daí vai. E, portanto, é sempre bom a gente ouvir um testemunho, ler, porque isso nos encoraja, não é? Puxa, se Deus fez isso com essa pessoa, também vai fazer comigo. Agora, uma das coisas que é muito importante é você entender que há coisas que Deus não tolera, pura e simplesmente não aceita, e há outras que Deus, enfim, vai ajudando, mas todo o tempo esperando que a gente mude. Eu tenho um livro chamado A Origem dos Problemas, que ensina para mim as 12 coisas que para mim são as mais ofensivas para Deus e aquelas onde, com a experiência de anos de pastorear pessoas, etc., são onde as pessoas normalmente estão. São situações em que as pessoas às vezes estão não numa em 12, mas se calhar em vários capítulos dos 12 capítulos que eu tenho aqui. O primeiro é a pessoa quer pedir oração a Deus, quer ser curado, quer ter o seu problema resolvido, mas não perdoa. E, portanto, isso é um problema grave, porque Deus, se não aceita, você não perdoa. Pura e simplesmente não aceita. Deus diz que até a pessoa vai ser entregue a tormentadores. Seja crente ou descrente. Qualquer pessoa que não perdoa o outro sempre acaba amarrado com problemas, com doenças que às vezes nem sabem de onde é que vêm, e pronto. Mas eu hoje quero falar de outro problema que Deus não tolera também, que é o envolvimento com o oculto e com a bruxaria. Envolvimento com o oculto e com a bruxaria. Muita gente pensa que isso não tem mal nenhum, há até filmes, como é que chama aquele filme? Harry Potter, as pessoas acham que é uma brincadeira. Há pais que não acham mal nenhum o filho ver filmes de pequenas bruxazinhas, diz que é apenas uma brincadeira, mas não é. É um caso muito sério e sempre vai acontecer algo de mal à criança quando está a ver essas ditas brincadeiras, porque isso abre portas a demónios para entrar nas crianças, depois elas têm problemas, outras vezes veem coisas, sentem bichos, dormem com sonhos terríveis, apanham doenças. Pronto. E o pai acha que não tem mal nenhum e que isto não tem nada a ver com o que eu estou a dizer, mas tem tudo a ver. Então, o envolvimento com o oculto é altamente proibido por Deus e eu vou explicar minimamente o seguinte. Muitas pessoas recorrem à bruxaria, feitiçaria, magia branca, como se a branca que fosse boa, astrologia, espiritismo, leitura da sorte, etc., para tentar resolver os seus problemas. Por isso é que há músicas que nós cantamos que diz assim, por muitos caminhos eu andei. Porque é normal, a pessoa está aflita, vai ali, vai acolá. E a pessoa na sua aflição vai onde lhe disseram para ir.
E porque as pessoas andam de costas voltadas para Deus, não é? Muita gente diz, vai à igreja, a igreja e tal. Quer dizer, a pessoa, à igreja, põe assim o nariz empinado. Mas se é para ir à bruxa, já não acha mal nenhum. Não é estranho? Mas adiante. Então, o oculto tem a ver com isto que eu já disse, leitura da mão, sinas, consultas a médiums, astrólogos, horóscopos, etc. Mas Deus diz, em Deuteronômio 18, que isso é muito proibido. Diz assim, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela nação. Abominação é algo que Deus simplesmente não aceita, não tolera. Entre ti não se achará que faça passar pelo fogo o seu filho. Houve aí, não sei se ainda há, certas pessoas que atraíram empresários para fazer estas práticas em Portugal nos dias de hoje. Faziam umas fogueiras e tens de passar por cima da fogueira e isso vai te dar sorte, isso vai. Nos dias de hoje. E Deus diz que isso é satânico. Também há os que fazem isso de propósito para encomendar males a parceiros, concorrentes de negócios e por aí fora. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem quem anda no adivinhador, quem lê a sorte, quem consulta um espírito adivinhante, quem consulta os mortos, etc. Porque toda a pessoa que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor as lança fora de diante dele. Ou seja, Deus não aceita e mesmo que a pessoa vá ter com Deus, ele empurra a pessoa de lado, não quer saber dele para nada. Isto é muito grave. E é por isso que muita gente sofre. Agora, porquê é que as pessoas vão lá? Porque o diabo tem um truque muito manhoso, muito forte. Como é o diabo que atua na vida das pessoas, a pessoa vai a um bruxo e o bruxo diz faz isto, aquilo, aquilo, e a pessoa faz. E o diabo, o chefe, diz assim aos demónios que estão a operar na vida dessa pessoa, sai daí para ele pensar que isso resulta. E a pessoa, de repente, vê-se aliviada, parece que a coisa resultou, porque ele já não está debaixo de ataque dos demónios. Só que é uma questão de tempo e os demónios vão voltar. Piores que nunca. E a pessoa pensa, tem que ir ao bruxo outra vez, que já está a situação outra vez. E ele vai lá outra vez. E o diabo faz o mesmo truque. Manda os demónios se afastarem, para a pessoa pensar que aquilo resulta. E a pessoa fica contente, resultou. Só que passado algum tempo, vem mais demónios. E a pessoa vai de mal a pior. E não sabe porquê. Vai perdendo isto, perdendo aquilo, até que fica totalmente desgraçado. É porque este caminho é mesmo satânico. Diz aqui, por exemplo, 1 Crônicas 10, assim morreu Saul, que era rei, era crente, morreu por causa da transgressão com que transgrediu contra Deus. Porque em vez de andar com Deus, foi consultar a bruxa. Está a ver? Agora, os bruxos muitas vezes fazem coisas que parecem ser de Deus, porque eles fazem trabalhos, sabe aonde? Cemitérios, nas próprias igrejas católicas. Os padres ou não veem, ou não dão conta, ou acham que não tem mal nenhum. Então, o bruxo faz isso para dar a entender à pessoa, isto é bíblico, isto é de Deus. Olha, o rei Saul morreu, Deus estava farto dele, já vais ver. O rei Manassé adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos de Deus, e provocou Deus à ira. Está a ver? O que é que Deus diz? E, portanto, não vá dizer
que isso não tem mal nenhum, porque Deus diz que é muito mau. Diz, por exemplo, Isaías 47, estou a ler do livro, mas você pode ir à Bíblia. Essa Bíblia não é boa. Todas são iguais. Eu sou católico, a mim ninguém vira. Virado já você está. Vá lá ler a Bíblia, é igual. Igualzinho. Diz assim Isaías 47, mas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão contra ti por causa da multidão das tuas feitiçarias. Há pessoas que, como não sabem a Bíblia, pensam que é um por acaso. Pensam que é má sorte. Pensam que, pronto, temos que resignar, aceitar, a vida é assim. Não. Nada acontece por acaso. O diabo entrou porque alguém fez alguma coisa e o diabo tem, o direito tem como que contratos, vamos assim dizer. Veja lá o que é que está aqui escrito na Bíblia. E isto não para. Onde é que tem mais? Levantem-se, pois, os feiticeiros, os que prognosticadores das luas novas, e salvam-te. Deus estava a ser sarcástico. Vai lá outra vez a ver o que é que vai acontecer. Isso vem Isaías também. Portanto, o que eu quero dizer, ensinar é que nós temos que parar de andar nesses caminhos, porque esses caminhos não são de Deus, são do diabo, e isso irrita solenemente a Deus. Temos que parar. Diz, por exemplo, a Bíblia em 1 João, tenho aqui as minhas notas, que nós, quando ouvimos alguém dizer, ali é que é, este caminho é que é, mais o outro, devíamos provar os espíritos, a saber se são de Deus. O que é isso, provar os espíritos? A pessoa diz que ali é que é a solução. Vamos lá ver se está de acordo com o que Deus diz ou se está de acordo com o quê? A ver? Não, mas a pessoa diz, não, mas e o que é que Deus diz? Mas eu acho. Você vai morrer e acha o quê? Nem pediu para nascer e acha o quê? Você é Deus? Não é. A ver? Diz, lembra, repentina destruição. Uma senhora morava, tenho aqui alguns exemplos interessantes. Uma senhora morava numa casa onde se fazia sessões de espiritismo. O chão até estava marcado com coisas de práticas que eles faziam. Conclusão, esta senhora ouvia vozes à noite, ouvia passos, sentia bichos, até tinha cheiros horrorosos no corredor, e então ela vivia completamente oprimida, tomava comprimidos contra a opressão, depressão, etc. E era doente, cada vez mais, e sem dinheiro. Porquê? Porque andava no caminho do diabo. Se calhar pensando que era de Deus. Essa senhora que eu estou a falar era exatamente isso. Não vou dizer o nome dela, pois ela se arrependeu, me contou o que ela fazia. Outro caso era uma família que eles próprios faziam sessões de espiritismo. Alguém, um deles, aprendeu a fazer essas coisas, então fazia. Conclusão, 3 gerações da família foram cada vez de mal a pior. Filhos nasceram com defeitos. Bebés com defeitos. Por acaso, não. Eles faziam estas práticas, então, a certa altura, quando estavam a invocar os espíritos, numa sessão, um deles foi à cozinha, pegou numa faca e espetou a faca no seu parente. Porquê? Pois ele disse que não sabe o que aconteceu, nem deu conta o que é que fez. Ele estava possesso. Ele invocou o demónio veio. A ver? É isso.
Uma senhora estava grávida e morava num certo sítio e o marido era desenhador numa empresa de engenharia onde eu trabalhei como engenheiro. E então o jovem, ela era jovem, estava desesperado. Já não sabia o que havia de fazer, porque a mulher, sempre à meia-noite, sentia umas dores horrorosas e parece que eram facadas lá dentro. E a certa altura começou a perder sangue e foi ao médico e o médico disse: você vai perder o bebê e provavelmente você também é capaz de morrer. Então o rapaz estava desesperado e eu chamei-o à parte. Eu tinha na altura um escritório para falar com pessoas, porque não ia fazer isso na empresa, né? E eu disse-lhe: sei lá, você de algum modo foi consultar uma bruxa ou um espiritismo assim? Não, senhor engenheiro, eu era engenheiro. Não, senhor engenheiro, eu não acredito nada disso. Mas depois olhou para mim e disse: bem, eu não acredito, mas a minha mulher foi. Foi? Sim, porque a mãe dela disse que era muito bom, porque dá sorte ao bebê e por causa de não sei de quê. Sua mulher foi. Mas você não... Não, senhor engenheiro, nunca acreditei nisso. E eu expliquei-lhe: bem, o diabo acredita e ele tem na mão um documento que permite atormentar a si e a sua mulher fazer isto. Está a ver? Fala lá com a sua mulher e pergunte se ela quer que eu vá lá. Ela nem conseguia sair de casa. Eu vou-lhe falar de Jesus. No dia seguinte ele disse: não, falei com a minha mulher. Ela disse sim, que ela acredita em Deus. E você? Não, eu também, pronto e tal. Lá fui. A senhora parecia uma velha. Era nova, parecia velha. Com tanto sofrimento. E levei-os a entregar a vida a Jesus pelo seu demónio. E não é que o bebê... nas vésperas o médico disse que o bebê estava morto nessa noite. Então imagine, sufoco. Não é que Deus, vamos dizer, ressuscitou o bebê, tudo correu bem, Deus operou na vida deles. O demónio saiu e eles venceram. Então é preciso ter muito cuidado com isto. O que é que você pode fazer e deve fazer enquanto o time chega aqui? Pedir perdão a Deus, trazer todos os objetos de bruxaria à igreja Maná mais perto de si, combinar com o pastor um aconselhamento pastoral e ele vai lhe levar a quebrar tudo isso, partir todos os objetos, rasgar documentos, etc., para você ficar limpo, desamarrado de todas essas coisas. Então, antes de orar, vamos orar por isto também. Baixemos as nossas cabeças e digam assim: ó Deus, ao ouvir a tua palavra, eu decido arrepender-me. Eu decido não andar mais nesses caminhos, porque eu não quero nada com o diabo. Eu decido passar a andar contigo. Perdoa-me, ó Deus, pois que eu me arrependo. Amém e amém. E agora sim, agora você está preparado para orar e pedir ajuda a Deus pela sua saúde ou seja o que for. Porque agora Deus vai ouvi-lo. Porque agora você está, vamos dizer, a obedecer a Deus. Está fora do caminho onde Deus não está. Você entrou no caminho onde Deus está. Arrependimento. A ver? Então, vamos baixar as cabeças mais uma vez e diga assim: ó Deus, eu faço agora a oração da fé. Eu recebo a minha cura. Eu recebo agora o pedido de oração. Recebo agora a minha libertação. Amém e amém. E agora nós vamos cantar um hino que diz de adoração, que é ao único que é digno de toda a glória e toda a honra. E você vai cantar louvores todos os dias para acelerar o processo da sua cura. Porque agora começou a sua cura. A semente está a crescer dia e noite até dar o seu fruto total. Você está liberto, está curado. Porque a oração não está a resultados instantâneos. O próprio Jesus não teve sempre resultados instantâneos.
Então, o que fazer depois de orar? Acredito que já está curado, está liberto. Venha à igreja mandar mais perto para ficar forte. E louva a Deus. No nosso site tem muitas músicas. Você pode ouvir e cantar no carro, em casa, seja onde for. Porque o louvar a Deus atrai Deus a si. Afasta os demónios e acelera o processo da cura divina. Vamos lá então louvar a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. E estou de volta com vocês. Tenho certeza que você que enviou o seu pedido de oração já recebeu então, porque o apóstolo Jorge Tadeu orou por todos os pedidos. E agora você vai fazer a tua parte, vai ficar firme na palavra de Deus, não vai desistir, porque para Deus nada é impossível. E falando em Deus do impossível, vamos agora assistir um testemunho, ok? Vamos lá. Sim, eu sou a Joana Luiz Pedro, sou angolana. Neste momento estou a viver na Lixa. Eu frequento a igreja de Almarante, sou diaconisa. E o meu testemunho que eu tenho para contar hoje é o seguinte. Eu estava a procurar um emprego e consegui um trabalho num restaurante. Neste mesmo trabalho, a patroa não queria me passar o contrato de trabalho, que neste momento eu preciso muito do contrato de trabalho. A patroa não queria me passar o contrato de trabalho, ela dizia que vou fazer o contrato e nunca fazia. Então propus no meu coração de semear para este projeto de eu ter um novo trabalho. E eu falei, eu vou ter um outro trabalho porque Deus tem melhor para mim. E eu ia sempre a trabalhar, mas eu ficava sempre triste. E depois eu me lembrei, falei, não tenho que ficar triste. Primeiramente, eu tenho que lembrar os ensinamentos que a minha pastora tem me ensinado. Primeiro, quando a minha pastora tem nos falado nas reuniões, que nós quando queremos pedir alguma coisa para Deus, nós temos que dizer que tipo de coisa que nós queremos, porque há vários tipos de trabalho. Que tipo de trabalho que eu quero, como que eu quero estar nesse trabalho, qual é a regalia que eu quero ter no trabalho. E eu propus no meu coração, fui semeando para este projeto, fui semeando. E passando alguns dias fui chamada para uma fábrica de calçados, onde eu estou a trabalhar neste momento, e tenho as regalias, tenho as normas todas e tenho melhor, sou bem melhor paga do que no restaurante onde eu estava com a minha patroa. Isso é só para dizer que Deus é muito bom nas nossas vidas, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nós pedimos, que Ele faz todos os desejos do nosso coração. Realmente, quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa. Acabamos de assistir esse testemunho, né? E ela teve um momento ali de desânimo, não é? E é normal. Geralmente, quando o problema nos bate à porta, podemos ficar desanimados, mas ela logo se lembrou. Calma aí. O que a minha pastora tem me ensinado? E você também tem que se lembrar disso. Se você ficar porventura desanimado, lembre-se que Deus é com você. E você pode todas as coisas, porque Ele está com você e você anda com Ele nos caminhos de Deus. Eu tenho certeza disso. É ou não é? E agora, quero falar acerca da Cine Curiacos, que é uma plataforma que nós temos, que lá temos um stream online, onde você consegue assistir filmes e séries com conteúdo cristão, pois é, com conteúdo que então transmite o bem. Por isso, vamos ver esse spot para você saber como ter acesso a Cine Curiacos. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si.
Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E se você que nos acompanha está num país onde ainda não temos uma igreja maná física, para isso nós temos a Igreja Online, que é a sua igreja sem fronteiras. De repente, até se você nos acompanha, conhece alguém que não tem uma igreja física, pode partilhar então o link da Igreja Online. Vamos lá. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online, a sua igreja sem fronteiras. E agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas que pertence então a Curiacos Music, Tabernáculo. Vamos lá! Não acredito em coincidência, não. Não acredito na leitura de minha mão, não, não, não. Não posso crer em adivinhas, nem horoscópios, signos, nem sinais. O meu destino foi escrito por Deus. Aleluia, o nosso Salvador, quem nos predestinou para a sua luz. Em verdes pastos, vales e campinas, todos rendem a te adorar. Bendito Pai do nosso Redentor, quem nos predestinou para filhos seus, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei, predestinado a vencer. Jesus Cristo, és tudo pra mim. Te quero, Jesus Cristo. Te quero, Senhor Jesus. Yeah. Aleluia, o nosso Salvador, quem nos predestinou para a sua luz. Em verdes pastos, vales e campinas, todos rendem a te adorar. Bendito Pai do nosso Redentor, quem nos predestinou para filhos seus, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei. Aleluia, o nosso Salvador, quem nos predestinou para sua luz. Em verdes pastos, vales e campinas, todos
para filhos seus, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei, predestinado a vencer. E assim terminamos o nosso programa de hoje, não é? Música boa, calma. Quando eu digo que nós temos vários estilos musicais, é isso mesmo. Bem, eu te espero no próximo programa. Basta crer, não perca, fique ligado e evangelize. Tchau, tchau! Não importa os temporais da vida, importa que Ele está a teu lado para te ajudar. O mar revolta as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mãos estendidas para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes